O meu entrevistado de hoje será Bruno Watanabe, que é o CEO do Grupo VG, que é uma holding brasileira responsável por gerir e por acelerar Green Techs. Nós vamos descobrir o que é essa nova palavra já já. E o tema da nossa entrevista será hidrossemeadura, inovação no plantio de gramados e vegetações rasteiras. Bruno, prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Bacana, Divino. Prazer é nosso. A gente tem bastante orgulho e também bastante interesse em falar um pouco mais sobre a hidrossemeadura aí para o seu público. Então, cara, vamos começar lá do início, então. Quem é o Grupo VG? Quem é o Bruno Watanabe? Perfeito. Eu acho que o mais fácil é eu começar com a minha história. A minha história ela se confunde muito com a história do Grupo VG, né? Eu venho de uma família de imigrantes japoneses. Os meus pais, eles já trabalham no setor de plantas ornamentais há mais de 30 anos. E a minha história, eu nasci e fui morar na floricultura dos meus pais, 30 e poucos anos atrás. Dentro dessa história, o contexto todo a gente tinha meus pais, eles formataram todo um modelo de negócios baseado no varejo, né? Eu, e junto com meu irmão, a gente administrava algumas das lojas desde muito novos com os meus pais, e dentro desse contexto a gente sempre participou muito do dia a dia dos negócios da empresa. Em um determinado momento, em 2016, houve uma separação das empresas, né, e hoje o que era apenas a Vertical Garden, que foi uma empresa em que nós iniciamos dentro do segmento de jardins verticais, hoje se transformou num grupo, numa holding, na qual nós fazemos uma série de integrações de empresas e de atividades relacionadas ao universo do verde. Bom, eu trouxe aqui que a VG é responsável por acelerar Green Techs. O que são as Green Techs? Perfeito. As Green Techs, dentro do contexto todo em que a gente atua, eu falei para você um pouco antes de que o nosso universo é o universo do paisagismo, né? E o paisagismo, ele interage muito com o agro, e a gente praticamente faz parte de um nicho do agro, né? É o agro, digamos assim, ornamental. Produção de plantas ornamentais, sementes, substratos, sistemas de irrigação e por aí vai. E muito dessas empresas, elas são empresas familiares ou são pequenas empresas, né? E hoje a gente já tem algumas startups, alguns expoentes que já conseguem implantar uma carga de tecnologia dentro do modelo de negócios. Então, todas as empresas que trazem, seja a tecnologia, seja o NBS, que são as Nature-Based Solutions, a gente enxerga que são grandes potenciais no mercado, e a partir desse momento, nós somos investidores dessas startups, né? Então, a gente traz para dentro da holding, traz para dentro do Grupo VG, não só com a nossa carteira de clientes, mas também com o nosso efetivo estratégico administrativo, e a gente ajuda essas empresas a se profissionalizarem, a captar recursos, a criarem um plano estratégico de expansão e por aí vai. Então, basicamente, essa é a estratégia de acelerar essas Green Techs que estão no mercado, e a gente olha com muito carinho, a gente olha com muito apreço esses novos empreendedores que estão aí fazendo a diferença dentro do nosso setor. Bom, seriam startups verdes, então. Perfeito. Startup verde, hoje o mundo da sustentabilidade como um todo e o mundo do agro, ele tem cada vez mais se aprofundado e se unido, né? Então hoje a gente entende que é aí uma grande oportunidade, um nicho para ser olhado com um cuidado diferente. Bom, mas o que mais me chamou a atenção foi o termo hidrossemeadura. Do que se trata essa hidrossemeadura, Bruno? Ótimo. A hidrossemeadura nada mais é, de uma forma super simples, o ato de plantar vegetações com a água através do jateamento. Nesse jateamento, nós incluímos o mulch, que é um composto de madeira,
E esse composto de madeira, ele tem um fixador, um polímero fixador, em que ele consegue fazer não só a fixação em solos horizontais, até mesmo em grandes paredes de taludes, em grandes áreas inclinadas, em que a gente consegue fazer essa fixação da vegetação, seja para contenção, seja para questões de plantio de grama ou de outras vegetações rasteiras. Bom, quando fala em jateamento, a gente lembra logo de alta pressão, né? Alta pressão da água. É mais ou menos assim que funciona ou não? Perfeito, perfeito. É necessário uma alta pressão, e tem dois pontos a questão da alta pressão. O primeiro dos pontos, obviamente, é a fixação, né? Então, você necessita que o mulch ele fique grudado, digamos assim, no solo. Mas o ponto também interessante da alta pressão é o acesso a longas distâncias. Então, se falando hoje de trabalho em talude, se falando hoje de trabalhos em áreas mais, não só por questões de segurança do trabalho, mas também questões de acessibilidade e de produtividade, hoje essa alta pressão ela faz a grande diferença dentro do nosso modelo de negócio. Bom, vocês plantam grama e vegetação rasteira por jateamento. Quais são os principais locais onde vocês fazem esse plantio? Quem são os clientes de vocês? Perfeito, ótimo. Ótima pergunta. O nosso segmento, como um todo, é um segmento de infraestrutura. Então, seja ela uma infraestrutura rodoviária, ferroviária, seja ela uma infraestrutura para o mercado de mineração, né, para o mercado de loteamentos, de construção civil, são diversos segmentos dentro do universo de infraestrutura. Falando um pouco mais de alguns segmentos pontuais, por exemplo, o segmento de mineração, ele tem uma grande demanda com os solos estéreis, né? Então, tudo aquilo que sobra, aquela massa que sobra da mineração, ela precisa ser novamente revestida. Isso é uma demanda, inclusive, ambiental, né? A mineradora ela não pode deixar aquela massa de solo ali exposta ao tempo. Então, um dos nossos trabalhos é não só a contenção dessa massa, mas também o revestimento dela com vegetações. Trazendo um pouco para o universo das rodovias, hoje o Brasil ele tem um pipeline gigantesco aí de estrutura da malha rodoviária. Inclusive, o Brasil ele depende muito dessa infraestrutura, seja para o agro, seja para a locomoção, visto que nós somos um país continental, né? Então a gente tem uma área de mais de 3 mil quilômetros de norte a sul, leste a oeste. Então o Brasil ele tem uma demanda de um aumento da estrutura rodoviária. Outro mercado é o mercado ferroviário, né? Então a gente tem também um grande pipeline de ferrovias sendo implantadas e construídas no Brasil. Ambas necessitam de uma revegetação do que foi aberto, seja para abertura de estrada, seja para reabertura de rodovias, né? Então toda essa revegetação fica a cargo da nossa empresa fazer esse tipo de serviço e prestar esse tipo de atendimento dentro desses setores. Bruno, quando você vai fazer, por exemplo, uma usina hidrelétrica, hoje é exigido que se faça ali um trabalho de reflorestamento das áreas que ficam ao lado ali das encostas, da água, enfim, onde a água invadiu, né? Que seriam as áreas de preservação permanente. Vocês já fazem esse trabalho de reflorestamento e se fazem de que forma ele é feito ou ainda não? A questão do reflorestamento, ela como eu costumo dizer, é uma evolução da hidrossemeadura, né? Seria talvez uma atualização, um segundo momento. A hidrossemeadura, atualmente, ela é feita com sementes, na qual, através dos testes que nós já realizamos, elas possuem não só a germinação, mas também o desenvolvimento do sistema radiocular, então as raízes. Quando você fala hoje de reflorestamento, a gente sempre fala de grandes espécies nativas, grandes árvores, e que muitas vezes essas mudas elas necessitam ainda de um cuidado especial. Existe até um formato que já é feito, né, tradicionalmente em pequenas comunidades, que é a muvuca. A muvuca nada mais é do que você espalhar sementes de forma quase que aleatória, uma composição de sementes ali daquele bioma, e que você deixa a própria natureza ali reagir. A hidrossemeadura ela vai ter uma importância, um encaixe muito interessante dentro desse cenário, e é onde hoje a gente faz grandes estudos dentro desse tema,
por conta da capacidade de armazenagem de umidade de água dentro do mulch. Então, o mulch ele se torna ali uma grande esponja, né, um grande espaço para que você tenha retenção de água e também uma área de proteção para a semente que ela possa germinar. Então, passando essa primeira fase, que é essa estruturação das vegetações mais rasteiras, das gramíneas, com certeza o segundo processo é entrar dentro do setor de reflorestamento, e que hoje a gente já atua no formato tradicional, com mudas ou dentro do próprio contexto da muvuca. Bom, vocês trabalham fortemente também no combate às erosões. Como é que é feito esse trabalho? As erosões hoje, elas fazem parte principalmente do contexto de taludes, seja em rodovias, como eu comentei, em mineradoras, né? Hoje a gente tem, inclusive, estudos de sementes que elas possuem um crescimento de até mesmo 8 metros de profundidade. Isso já é algo utilizado dentro do mercado. Então, hoje a hidrossemeadura ela tem não só um custo muito competitivo dentro desse contexto, mas também uma escalabilidade de produção, né? Então, a gente consegue ter uma efetividade, consegue ter um trabalho de grandes áreas, sejam rodovias, como mineradoras, e isso acaba sendo aí um dos grandes nichos do nosso mercado. Você poderia afirmar, seria correto afirmar que a hidrossemeadura é ambientalmente mais correta, Bruno? Poxa, com toda certeza. A comparação que eu sempre faço, e qualquer pessoa vai conseguir entender o nosso potencial, para 100 caminhões de grama, tá? Eu precisaria hoje envolver logística, transporte de caminhões emitindo CO2, eu precisaria plantar esse gramado dentro de uma fazenda de produção de grama, né? Então isso fica alocado dentro de um determinado espaço físico e ele é movimentado em placas para outro ambiente. E o que a gente faz hoje, a grande troca por 100 caminhões de grama, eu preciso de um caminhão de insumos para a hidrossemeadura. Então isso o que significa? Significa menor consumo ou emissão, no caso, de carbono, e também tem uma grande questão: toda a hidrossemeadura ela é regada pela água da chuva. Então o mulch, o papel dele é fazer esse trabalho de contenção, de retenção da água dentro desse corpo, dentro desse espaço, em que ele, como uma esponja, ele retém toda a água da chuva e ele fica ali até mesmo por 21 dias com uma umidade estável para a vegetação germinar. E o segundo ponto é que a gente só faz essa aplicação em épocas de chuva. O Brasil tem um grande fator aí super positivo. Nós somos um país, mais uma vez, continental. Então, se você cortar o Brasil do norte para baixo, né, falando da região sul, digamos assim, do Brasil, centro-sul, as chuvas ocorrem do período de outubro até março, né? Então, aquele período, a nossa primavera-verão. Em compensação, no norte do país, ocorre na segunda metade do ano, a partir de abril até o período de setembro. Então, a gente dedica não só a nossa área comercial, mas também a nossa área operacional a atuar essa sazonalidade. Dessa forma, a gente tem 100% do ano aí coberto com atividades e com operações acontecendo. Essa técnica de hidrossemeadura, ela é uma técnica nova, é uma técnica antiga e ela foi criada por quem? Ela é uma técnica antiga fora do Brasil, criada nos Estados Unidos, porém nova para as nossas condições atuais de operações, né? Então, hoje o Brasil ele ainda é um país que, trazendo um pouco desse cenário, não só da parte paisagística, mas também da parte de pesquisa e desenvolvimento de sementes, de fertilizantes, de solo, tudo isso a gente tem bastante ainda a desenvolver dentro desse setor, diferente do que ocorreu nos últimos anos com o agro, né? Então, hoje o agro já tem grandes estudos relacionados a sementes, seja do trigo, seja da soja, seja do milho, você já tem hoje um mercado consolidado. Falando da parte ornamental do agro, a gente ainda tem aí um grande mercado a ser explorado. Então, eu acredito que os próximos 10, 20 anos serão aí de grande crescimento dentro desse setor. Qual é o tamanho desse mercado hoje, Bruno? Hoje o nosso mercado é um mercado de 44 bilhões por ano, sendo que ele é hiperfragmentado. O que isso significa? Significa que esse mercado ele está na mão de pequenas empresas, são pequenas famílias, são pequenos empresários se desenvolvendo
de forma independente as suas atividades. Um dos nossos objetivos e uma das nossas metas aqui no Grupo VG é fazer toda a consolidação do setor, né? Então, hoje a gente olha exatamente para esse mercado da infraestrutura com esse objetivo, e até porque é a forma mais rápida da gente chegar num volume que obviamente traga interesse de grandes investidores e grandes players do mercado para olhar para esse nosso setor, que hoje ele é visto por somente pequenas famílias e pequenos empresários. Como é que é esse equipamento de vocês que faz esse trabalho de hidrossemeadura e qual que é a capacidade de plantio dele? Perfeito. Esse equipamento ele já é produzido por esse nosso parceiro, pela Verditec, na qual nós adquirimos a área de operações, toda a carteira, os contratos que estavam ativos, e hoje eles se dedicam especificamente a produzir equipamentos e a produzir os insumos, né? Então, hoje os equipamentos, eles se assemelham a grandes caminhões-pipas, digamos assim, obviamente um porte muito maior, são big trucks realmente, em que você consegue aí 18 mil litros, 20 mil litros, existe toda uma composição, seja para fazer a mistura dos materiais e também para fazer toda a parte de aplicação da hidrossemeadura. Obviamente, dentro disso, cada vez mais a gente quer empregar novas tecnologias. Então, hoje, um sistema tradicional de plantio de grama, nós precisaríamos de 10 pessoas fazendo um trabalho extremamente braçal, descendo a grama manualmente, espalhando isso manualmente, seja em campos, seja em rodovias, em taludes. Com a hidrossemeadura, para cada 10 funcionários, a gente utiliza 2 colaboradores, em que eles utilizam mais tecnologia, em que a gente não expõe esses colaboradores a acidentes de trabalho, porque quando a gente fala de talude, quando a gente fala de inclinações, a gente fala de segurança do trabalho, quando a gente fala de rodovias, ferrovias, mineradoras, é segurança do trabalho. Então, cada vez mais a gente otimiza o nosso potencial produtivo, mas também a gente traz aí um ambiente de trabalho muito mais seguro para todos os colaboradores. Bom, você falou aí da Verditec. A Verditec é uma das maiores e mais inovadoras empresas de hidrossemeadora no país, né? Vocês adquiriram a área operacional da empresa. Por que essa aquisição? Gostaria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, dentro de um contexto hiperfragmentado, a gente entende que já existem boas empresas fazendo bons projetos, desenvolvendo bons negócios e, acima de tudo, com boas tecnologias, com uma boa carga de inovação. O que a gente quer, ao invés de dividir mercados, a gente quer multiplicar mercados, né? Então, a nossa visão é muito mais agregadora, a nossa visão é muito mais positiva. Dentro disso, a gente procura empresas que precisam escalar o crescimento. Como é que se escala o crescimento? Com investimento, com a entrada de novos investidores, novos players dentro de um setor em que ele, muitas vezes ele é informal, muitas vezes ele não é profissionalizado, muitas vezes ele não tem uma estrutura corporativa. Então, o que a gente faz é realmente trabalhar com essa composição, trabalhar com essa assessoria, e a Verditec, no nosso ponto de vista, era o player que estava, de uma certa forma, mais estruturado e mais pronto para essa expansão. E por isso que a gente fez essa aquisição. Foi uma aquisição estratégica, em que a gente entende que agora a empresa tem todas as condições de escalar e atender, obviamente, um mercado gigantesco, né? Um mercado aí que você está falando de atender as maiores mineradoras do Brasil, as maiores concessionárias de rodovias e ferrovias do Brasil. Então, a gente está falando de obras de grande porte sempre. Ô Bruno, do seu ponto de vista, qual que é a principal contribuição dessa técnica, quando comparada, por exemplo, aos métodos tradicionais? Perfeito. A principal é o baixo consumo de carbono. Então, eu trago para esse cenário uma redução da logística, aquilo que eu comentei anteriormente, eu reduzo o volume de logística. É uma logística hoje que ainda o Brasil ele utiliza de uma forma talvez até antiga, né, arcaica, hoje já não se fala fora do Brasil em logísticas nesse formato, então a gente traz essa carga de inovação. O segundo ponto é um reaproveitamento da água. Hoje a gente já tem estudos, não só utilizando água da chuva, mas também já tem estudos utilizando, inclusive, o tratamento de efluentes. Hoje, algumas mineradoras, a gente já tem trabalhado projetos de inovação em que nós tratamos as águas dos banheiros
seja de privadas, mictórios e pias. Essa água seria completamente descartada para o sistema de tratamento de esgoto, sendo que hoje nós podemos tratar essa água e utilizar ela na hidrossemeadura. Então eu crio um sistema, um ambiente, um ecossistema completamente fechado e que dentro disso eu praticamente consumiria zero água potável para fazer o plantio desse tipo de vegetação. Bom, recentemente você disse que um dos objetivos de vocês é educar a sociedade sobre como é possível mudar a forma de plantar mudas e vegetações rasteiras. Como é que vocês pretendem fazer essa educação? Perfeito. A gente entende que o primeiro momento, ele sempre ocorre através das empresas, né? E como é que a gente faz essa educação através das empresas? Com grandes projetos privados, né? Então, hoje, quando a gente fala talvez das campeãs nacionais, né, seja a Vale, seja uma CCR, sejam os grandes players, ainda existe essa desinformação. Hoje, os grandes players ainda estão engatinhando dentro desse tema. Então, o primeiro momento é a gente educar os nossos grandes clientes. E é algo que a gente já tem feito com bastante sucesso, algo que a gente já tem trabalhado incansavelmente aí para mudar toda essa infraestrutura. E um segundo momento é, de fato, trazer isso para o grande público, que é a grande massa. Como é que eu educo o grande público? Através dos profissionais. Então, hoje, se você for provocar o mercado de paisagismo, a profissão paisagista, inclusive, ela nem é regulamentada pelo MEC. Sendo que fora do Brasil, em Londres, um curso de paisagista, uma graduação, ela leva 5 anos. Por que ela leva 5 anos? Porque você tem disciplinas de engenharia, disciplinas de agronomia, de botânica, de arquitetura, de design, como tantas outras. É uma disciplina extremamente complexa. E quando a gente traz essa visão para as faculdades de agronomia, engenharia ambiental, arquitetura e urbanismo, e engenharia, a gente consegue educar os profissionais, e esses profissionais vão levar essa informação para o grande público, né? Então tem toda uma estratégia, tem toda uma forma de se educar um mercado, uma forma de se consolidar um mercado, e a gente acredita que a gente está nesse caminho. Então é um trabalho árduo aí, é um trabalho, talvez até um grande sonho que a gente tem dentro desse setor, mas que a gente tem feito aí a passos largos para entregar essa educação para as pessoas na ponta final. Bruno, existe hoje uma grande preocupação com a mortalidade de abelhas, e a hidrossemeadora ela pode ajudar as abelhas no processo de polinização. De que forma isso é feito? Eu costumo dizer que nós somos otimistas até demais, né? A gente olha um problema e sempre procura uma solução positiva. E esse assunto das abelhas, muitas vezes ele vai para um viés polêmico, para um viés talvez até político, que é completamente desnecessário e ele é completamente antagônico com a realidade. A realidade das abelhas é que, obviamente, com cada vez mais o crescimento, seja do agro, seja da infraestrutura urbana, as abelhas e os polinizadores como um todo são espécies que sofrem com esse tipo de crescimento. A hidrossemeadura, ela pode entrar nesse papel desenvolvendo grandes bancos de pólen. O que são os bancos de pólen dentro do nosso projeto? Quando nós plantamos as sementes, a gente pode incluir vegetações com floração. Então, hoje, dentro do nosso mix de vegetações que a gente implanta, seja em ferrovias, seja em rodovias, seja em mineradoras, todas essas áreas que percorrem e cortam todo o Brasil, elas podem servir como banco de pólen para esses polinizadores. Então, o nosso grande objetivo agora, e já temos feito grandes provocações, já temos feito, inclusive com o mercado de energia solar, né, que hoje cada vez mais energia eólica, são grandes fazendas, são grandes campos, em que muitas vezes você olha na parte do solo, muitas vezes ninguém está olhando com um viés aí de como que eu posso reaproveitar e de como que eu posso otimizar esse tipo de área, né? E dentro do nosso ponto aí seria realmente essas áreas seriam os bancos de pólen através do plantio de vegetações com pequenas florações.
Eu adoro novidades, Bruno. Eu adorei conhecer o trabalho de vocês, adorei saber a respeito da hidrossemeadora, que para mim é uma novidade. Eu tenho certeza que muitos daqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo também estão aí extasiados com tudo isso que você colocou. Parabéns por esse trabalho. Eu tenho certeza que esse mercado vai crescer muito e vocês estarão à frente desse crescimento e dessa inovação. Parabéns, muito obrigado pelo bate-papo. Poxa, maravilha, Divino, eu que agradeço, a gente está aqui mais do que à disposição para trazer essa carga de inovação, para trazer esse viés aí de tecnologia, e mais do que isso, ajudar o nosso mercado, seja do agro, seja do nosso agro mais ornamental, a ter mais informação e mais união aí dentro desse crescimento. Obrigado pela entrevista. Gente, que coisa fantástica, falar sobre hidrossemeadora, falar sobre inovação, sobre coisas que estão surgindo para facilitar a vida do ser humano. E esse é o trabalho que a empresa do Bruno faz. O meu entrevistado de hoje foi Bruno Watanabe, o CEO do grupo VG, que é uma holding brasileira responsável por gerir e acelerar green techs, ou seja, ela pega outras empresas que estão precisando de um apoio e coloca lá em cima. E o tema da nossa entrevista foi hidrossemeadora, inovação no plantio de gramados e vegetações rasteiras. Eu espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e deixe um comentário também, se você já conhecia a hidrossemeadura, se é algo novo para você, assim como foi para mim. E a gente se vê no próximo vídeo em breve. Até lá. Tchau, tchau.